Estamos aqui para mais um programa A Verdade Presente. Hoje, domingo, dia 17 de março de 2013. O Papa não ressuscitou João Paulo como havíamos dito. E muitas pessoas colocaram e postaram seus vídeos na internet, viram que às vezes uma má interpretação pode levar-nos a um erro, a uma falha, e que, como todas as outras. Hoje nós vamos começar a nos situar em Apocalipse, onde estamos em Apocalipse. Porque se de fato estamos vivendo o tempo do fim, devemos nos situar nele, para que possamos nos preparar, para que possamos viver, mesmo que não venhamos a ver o fim de tudo. Porém, vamos ter que nos preparar de todo modo. Então, qual o texto? Que texto vamos ler hoje? Vamos ler Apocalipse capítulo 6. Vamos dar uma lida em Apocalipse capítulo 6. É justamente a abertura de todos os selos. E os selos são nada mais nada menos do que períodos históricos religiosos. São períodos da nossa era, como um todo, desde que João viu. Então vamos lá, vamos aqui abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trombeta: vem. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Este é o primeiro selo. Pessoas acham que realmente será um cavalo branco, com um grande cavaleiro, que viria para vencer. Fatos hollywoodianos ou filmes, as pessoas estão acostumadas a ver e acham que tudo vai ser assim. Então, o que representa este cavalo branco? É a pergunta. Nada mais é algo simples, que seria o primeiro período da história da igreja, o período após a morte e a ascensão de Cristo ao céu, em que todos os discípulos foram pregar o evangelho, fazendo discípulos em todas as nações, e as pessoas iam se convertendo. Várias e várias pessoas iam se convertendo e dividiam seus bens, e tudo era conforme o crescimento do evangelho. Muito simples, não tem o que se discutir. Mas você pode perguntar, como que você chega a um dizer desse? Como você chega a uma afirmação dessa? De acordo com os outros selos. Vamos aqui adiante. Versículo 3. Quando abriu o segundo selo, vi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Bem, meus amados, o que seria esse cavalo vermelho? Muitos que estão lendo Bíblias, postando vídeos de forma enganosa, não por maldade, apenas por, de fato, não ter o conhecimento bíblico. E nós vamos, no decorrer dos programas, sair de Apocalipse e ir para outros assuntos. Porque a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é um manual do ser humano. Então devemos começar do início de tudo, para que possamos entender o final. A gente não pode começar a ler um livro do final. Isso é um livro qualquer. Você não pode começar a estudar a biologia do final. Tem que começar do início, saber como o início da biologia, até chegar no final. Assim são as Escrituras Sagradas. O segundo cavalo vermelho nada mais é, meus amados, do que o tempo em que a igreja começou a se misturar com o Estado. Isso deu-se no ápice quando Constantino assumiu e foi até Justiniano. Por quê? A Constantino foi dada a glória de destruir os templos pagãos. E ele, não, a igreja, teve esta honra de fazer, esta glória de destruir os templos pagãos. Com isso, a igreja começou a dever a Constantino. Isso, o período vermelho, já vinha
a difamação da verdade e a adulteração da verdade já vinha há muito tempo. Você vê Paulo pregando a Corinto, as cartas de Paulo a Corinto, o povo já queria imitar dons, já queria fazer tudo quanto, já queriam comprar dons, e hoje não é diferente. No tempo de Paulo, no tempo de João também não. As pessoas não mudam, Deus não muda, o que muda é só a tecnologia, o tempo. Então, o que acontece com o cavalo vermelho? Se a igreja é considerada pura e branca, nós vimos que a besta escarlata, vermelho, é uma igreja adulterada. Logo, o cavalo vermelho é justamente a união do poder civil com o poder religioso. Constantino matou, destruiu templos pagãos. Por outro lado, colocou muitos de suas crenças supersticiosas, começou a implantar no cristianismo. Isso nós vamos ver agora, mais à frente, no terceiro selo, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz como do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Pessoas que gostam de fazer sensacionalismo dizem que esse cavaleiro vai vir em forma de morte, matar todo mundo, e você vai ver esse cavaleiro voando por aí. Eu acho impressionante como tem gente que ainda acredita num negócio desse. Sinceramente, eu não sei como é que pode acreditar nisso, visto que existia um homem chamado Joseph Lorenz von Mosenheim, que era um estudioso, era um professor, historiador, certo? Ele viveu de 1693 a 1755. Entre alguns trabalhos, Joseph Lorenz von Mosenheim escreveu, entre seus trabalhos, comentários sobre Constantino e outros trabalhos acerca do cristianismo da época. E ele fala o seguinte sobre o cavalo negro: as vãs ficções que antes de Constantino a maior parte dos doutores cristãos apegados à filosofia platônica e às opiniões populares tinham abraçado eram agora confirmadas, ampliadas e embelezadas de várias maneiras. Daqui se originou a extravagante veneração pelos santos mortos e as absurdas noções que agora prevaleciam e que se veriam representadas por toda parte, de um certo fogo destinado a purificar as almas desincorporadas. Daqui também o celibato dos padres, a adoração de imagens e relíquias, que com o passar do tempo destruiu quase que por completo a religião cristã, ou pelo menos eclipsou seu brilho e corrompeu de maneira mais deplorável a sua própria essência. Um enorme cortejo de superstições foi substituindo gradualmente a verdadeira religião e a genuína piedade. Esta odiosa revolução procedeu de uma variedade de causas, uma precipitação ridícula em receber novas opiniões, um absurdo desejo de imitar os ritos pagãos e de os misturar com o culto cristão, e a frívola propensão que a humanidade em geral tem para uma religião de pompa e ostentação. Tudo isso contribuiu para estabelecer o reino de superstição sobre as ruínas do cristianismo, e assim compreendiam-se as frequentes peregrinações da Palestina e aos túmulos dos mártires, como se só aí houvesse de adquirir os sagrados princípios da virtude e da esperança certa de salvação. Uma vez soltas as rédeas da superstição, que não conhece limites, noções absurdas e cerimônias fúteis se multiplicavam quase cada dia. Quantidades de pó e terra trazidas da Palestina e outros lugares notáveis por sua suposta santidade corriam de mão em mão como os mais maravilhosos remédios contra a violência dos espíritos maus e eram por toda parte vendidas e compradas de alto preço.
As procissões e ladainhas públicas com que os pagãos procuravam apaziguar seus deuses eram agora adotadas no culto cristão e celebradas em muitos lugares com grande pompa e magnificência. As virtudes atribuídas outrora aos templos pagãos, as suas abluções, as estátuas dos seus deuses e heróis, eram agora atribuídas às igrejas cristãs, a água consagrada por certas formas de oração e imagens dos santos. E os mesmos privilégios que os primeiros gozavam sobre até as trevas do paganismo eram agora conferidos os últimos sob a luz do Evangelho, ou antes sob a nuvem da superstição que oscurecia a sua glória. É verdade que as imagens ainda não eram muito comuns, nem haviam sequer estátuas, mas é indubitavelmente certo, ao mesmo tempo que extravagantemente monstruoso, que o culto dos mártires era modelado por graus, segundo os cultos religiosos prestados aos deuses antes da vinda de Cristo. Por estes fatos, que são penosos pequenos espécimes do estado do cristianismo naquele tempo, facilmente compreenderá o inteligente leitor que o prejuízo à igreja concebeu a paz e prosperidade oferecidas por Constantino e com métodos imprudentes empregados para aliciarem as diferentes nações a abraçar o Evangelho. Joseph von Mosenheim falou abertamente sobre o que vemos aqui no cavalo preto, o que não difere de hoje em nada, visto que muita gente traz água santa da Palestina, água do Rio Jordão, vai no Muro das Lamentações, areia santa, pedaços de árvores do Getsemane. Vemos hoje isso também. Porém, naquela época foi isso. Naquela época foi que se deu a maior parte das trevas em que o mundo viveu. É histórico. Você vê a Idade das Trevas, assistam O Nome da Rosa, que vocês vão entender isso. Só o clero tinha acesso à palavra de Deus, só eles tinham a Escritura Sagrada. Logo, os homens viviam em trevas espirituais e viviam a partir daquilo que eles começaram a fazer. E isso se deu com o último cavalo, que é o cavalo amarelo. Sim, vou explicar aqui o que significa uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário. Nada mais é do que o amor ao dinheiro. Aquelas pessoas visavam, começou ali o amor ao dinheiro mais do que as pessoas, e hoje você vê abertamente. Quarto selo, versículo 7 diz: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, a mortandade, por meio das feras da terra. Nós vamos encerrar esse primeiro vídeo aqui nesse cavalo e nesse selo, porque vamos para o quinto e o sexto, que é onde verdadeiramente estamos. Estamos vendo a história da igreja descrita no livro de Apocalipse. O quarto cavalo amarelo, chamado Morte, e que o inferno o seguia. Inferno vem de Hades, sepultura, local inferior à terra, não como pessoas supõem que seja um local como purgatório, como limbo. Não, nada mais é do que a sepultura, o sepulcro. O cavalo amarelo, logo após Justiniano e Constantino, veio o papismo. A quarta parte da terra eram os domínios do papismo, no qual, justamente nessa era de trevas, mandou matar milhões e milhões de pessoas, por somente não aceitar os dogmas que estavam sendo entregues ali. Nós não devemos ter medo do livro de Apocalipse, pelo contrário, devemos lê-lo e entendê-lo por completo, porque assim vamos entender a história, para vermos o que estamos passando hoje, igrejas e mais igrejas, pregações e mais pregações. E mesmo assim, Cristo ainda fala: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Será que as várias denominações, será que as várias pregações, será que as vãs doutrinas, que nada vão trazer aos homens, mas que só trazem aos cães do ódio, tem algum fundamento? Vamos ver no nosso próximo vídeo. Assista a esse. Entrem, se inscrevam no canal, cliquem em gostei, para que a palavra de Deus possa ser propagada
Às vezes a gente olha muitos vídeos que não trazem nada para ninguém, compartilhamos, comentamos, curtimos, porém várias mensagens que vão trazer vida para nós a gente não liga. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.